Após o término da Segunda Guerra Mundial, o destino de Adolf Hitler tornou-se um dos maiores enigmas do século XX. Enquanto os aliados celebravam a queda do Terceiro Reich, rumores e testemunhos dispersos começaram a circular sobre uma possível fuga do líder nazista. Documentos militares, registros bancários e rotas de fuga sugerem que, antes do colapso de Berlim, já haviam sido projetados planos de evacuação para figuras-chave do regime. Operações com submarinos, redes de empresas de fachada e acordos com países neutros apontavam para a América do Sul como o destino final de vários hierarcas. Nesse contexto, a figura de Martin Bormann desempenhou um papel central, garantindo a transferência de fundos e o estabelecimento de refúgios seguros. As costas argentinas, com desembarques de submarinos como o U-530 e o U-977, e a construção de estâncias em locais isolados como Bariloche, alimentaram décadas de investigações. Foi o bunker de Berlim sua última morada, ou ele conseguiu escapar e viver no anonimato em terras distantes? A ascensão real do nazismo. Em outubro de 1942, o poder militar do Reich se encontrava em seu ponto mais alto. As forças alemãs dominavam territórios que abrangiam desde os mares árticos do norte da Noruega até os desertos da África Setentrional, e desde costa atlântica francesa até o rio Volga, no coração da União Soviética. Na África, o corpo expedicionário de Erwin Rommel estava preparado para tomar o Canal de Suez, considerado a via estratégica mais valiosa do Império Britânico. Na frente oriental, a Sexta Armada, sob o comando de Friedrich Paulus, avançava com ferocidade dentro de Stalingrado, travando uma luta intensa rua a rua. Conquistar o canal e Stalingrado significava abrir o caminho para controlar os campos petrolíferos do Cáucaso e do Oriente Médio, garantindo recursos energéticos por décadas. No Atlântico, os submarinos alemães mantinham uma pressão constante sobre os comboios aliados. De bases na costa atlântica francesa, a frota de Karl Dönitz atacava em grupos coordenados, interceptando as rotas de abastecimento que uniam a América à Europa. Inúmeros navios carregados de combustível, armas e alimentos com destino à Grã-Bretanha eram afundados sem trégua. O governo britânico admitia que a sobrevivência do país dependia dessas rotas marítimas. Winston Churchill chegou a afirmar que a única coisa que o inquietava profundamente era a ameaça dos U-Boot. Desde princípios de 1940, a equipe de decifragem de Bletchley Park trabalhava sem descanso para quebrar os códigos da máquina Enigma utilizada pela Marinha Alemã. Embora tenham conseguido decifrar mensagens e obter inteligência crucial, em fevereiro de 1942, os alemães modificaram os ajustes de Enigma, o que fez com que os britânicos perdessem a capacidade de antecipar os movimentos submarinos. Essa mudança, denominada Shark pelos criptoanalistas, devolveu a Dönitz uma perigosa vantagem no mar. No fim de outubro de 1942, um comboio identificado como SC-107 zarpou de Nova York em direção à Grã-Bretanha. Transportava 42 navios repletos de suprimentos vitais, escoltados por um grupo canadense composto por 5 naves, um destruidor e 4 corvetas. A rota cruzava a área conhecida como Poço Negro, um trecho do Atlântico Médio fora do alcance da cobertura aérea aliada. Nessa área, aguardavam 13 submarinos alemães do grupo Weilchen prontos para atacar na escuridão. Durante a noite de 2 de novembro, 2 U-Boot conseguiram atravessar a defesa do comboio e se aproximar a curta distância. O U-402, sob o comando do barão Siegfried von Forstner, lançou uma barragem de torpedos a apenas 400 metros. Um dos projéteis impactou no navio Empire Sunrise, deixando-o gravemente danificado. Outro submarino, o U-84, sob o comando de Horst Uphoff, afundou o cargueiro pouco depois. Nessa mesma incursão, o U-522 de Herbert Schneider destruiu 4 navios adicionais. Ao amanhecer, 8 naves mercantes haviam sido afundadas e outras 2 ficaram inutilizadas. Durante o dia seguinte, os escoltas realizaram manobras evasivas, mudando de rumo cada vez que a névoa ou as tempestades lhes ofereciam uma oportunidade para escapar. No entanto, ao anoitecer de 3 de novembro, o U-89 de Dietrich Lohmann conseguiu se infiltrar no centro do comboio.
Disparou 5 torpedos, atingindo 2 navios, entre eles o Yeipore, nave insígnia carregada com munições. Pouco depois, o U-132, sob o comando de Ernst Vogelsang, lançou outra série de torpedos contra o flanco de estibordo, afundando 3 embarcações. Uma delas explodiu com tal violência que a onda de choque foi sentida a vários quilômetros, danificando inclusive submarinos, submersos a 200 pés de profundidade. O U-132 desapareceu com toda a sua tripulação após essa detonação. Em 5 de novembro, um bombardeiro B-24 Liberator do Esquadrão 120 da Royal Air Force localizou o comboio, o que permitiu a chegada de reforços navais da Islândia. Sob ataque aéreo, o U-89 foi danificado e o grupo Welschen teve que se dispersar. O saldo foi devastador: 15 navios mercantes afundados e 4 seriamente danificados, somando mais de 100 mil toneladas de perdas para os aliados. Durante novembro de 1942, o tonelagem aliado afundado pelos submarinos superou as 730 mil toneladas. Em todo o ano de 1942, o número total ascendeu a 6,5 milhões de toneladas, equivalentes a 1.661 barcos. Os aliados destruíram 87 submarinos, mas a Alemanha construiu 238 novas unidades, elevando a frota de Dönitz de 91 para 212 naves. O fornecimento de petróleo e matérias-primas era o motor da maquinaria de guerra nazista. Desde a década de 1930, a Alemanha entendeu que o combustível era tão estratégico quanto os soldados. A falta de reservas obrigava o Reich a controlar territórios com poços de petróleo e rotas marítimas para importar recursos. Daí a relevância das campanhas no Cáucaso e no Oriente Médio, assim como das plantas de combustível sintético que transformavam carvão em gasolina. As indústrias alemãs, sobretudo as do aço e os armamentos, operavam em um sistema econômico misto que combinava empresas privadas com controle estatal. Grandes consórcios como IG Farben e Krupp obtinham contratos milionários para produzir armas, tanques e aviões. Em troca, apoiavam o regime com tecnologia, capital e mão de obra escrava, proveniente dos campos de concentração. Esta guerra na Europa gerava benefícios extraordinários para os grupos empresariais associados ao Reich. O controle do transporte e das comunicações era igualmente vital. Ferrovias, portos e estradas funcionavam para abastecer a frente com soldados, munições e alimentos. As cidades ocupadas eram saqueadas de todo tipo de bens, desde maquinário industrial até colheitas. O ouro dos bancos centrais dos países conquistados era confiscado e enviado a Berlim, depois transferido para contas na Suíça, Espanha e Portugal para financiar a compra de matérias-primas no mercado internacional. Ao mesmo tempo, a resistência aliada tentava cortar esse fluxo com bombardeios estratégicos. Fábricas de armamento e refinarias eram objetivos prioritários para a Royal Air Force e a aviação estadunidense. Apesar desses ataques, em 1942, a produção alemã continuava em aumento, alimentada pelo trabalho forçado e o saque dos territórios ocupados. A situação no Atlântico continuava sendo crítica para os aliados. Cada barco afundado significava menos tanques, menos aviões e menos alimentos para sustentar a luta. Os escoltas enfrentavam torpedos, minas marinhas e as emboscadas dos U-Boot. Um erro na formação ou um atraso podia custar várias naves em minutos. O inverno de 1942 representava um desafio duplo: manter as rotas abertas e preparar a ofensiva aliada que se aproximava no norte da África e na Europa. Os comandos britânicos e estadunidenses sabiam que a única maneira de derrotar Hitler era assegurar um fluxo contínuo de suprimentos através do Atlântico, apesar da perseguição constante dos submarinos. A pressão em Bletchley Park era máxima. Os criptoanalistas trabalhavam dia e noite para decifrar novamente os códigos Enigma. Cada mensagem interceptada significava salvar milhares de vidas no mar. Com o apoio de matemáticos, engenheiros e as primeiras máquinas eletromecânicas, alcançaram avanços que pouco a pouco inclinaram a balança, mas em novembro de 1942, os U-Boot ainda mantinham vantagem. Neste cenário de guerra total, os líderes nazistas estavam convencidos de que dominar o Atlântico asseguraria a vitória. Para Dönitz, afundar milhões de toneladas de barcos significava asfixiar a Grã-Bretanha até obrigá-la a render-se.
Para Hitler, controlar o petróleo do Cáucaso e as rotas de abastecimento equivalia a sustentar seu império durante décadas. Cada decisão era tomada com a certeza de que a velocidade e a brutalidade eram as armas mais efetivas. As derrotas que mudaram o rumo nazista. No fim de 1942, a ofensiva alemã no norte da África começou a enfraquecer. O marechal Erwin Rommel, conhecido como a Raposa do Deserto, havia avançado até o Egito com a intenção de tomar o Canal de Suez. No entanto, a 8ª Armada Britânica, sob o comando de Bernard Montgomery, levantou uma defesa firme nas linhas de El Alamein. No fim de outubro, milhares de soldados e centenas de tanques se chocaram em uma batalha decisiva. Durante quase 2 semanas, as tropas de Rommel foram empurradas em direção à Líbia. As reservas de combustível e munições diminuíam rapidamente, enquanto os comboios de abastecimento eram atacados do ar e do mar. No 17 de novembro, o Afrika Korps empreendeu uma retirada organizada, deixando para trás equipamentos e posições estratégicas. Em paralelo, na frente oriental, o exército alemão atravessava seu momento mais crítico. A 6ª Armada, comandada por Friedrich Paulus, havia penetrado em Stalingrado em setembro. O que parecia uma vitória segura se transformou em uma luta urbana desesperada. As forças soviéticas, dirigidas por Georgy Zhukov, defenderam cada edifício como uma fortaleza. Em meados de novembro, a Operação Urano mudou o cenário. Com uma contraofensiva massiva, os soviéticos cercaram mais de 250 mil tropas alemãs e aliadas. O cerco interrompeu as rotas de suprimento, aprisionando divisões completas em um cenário de frio extremo e fome. De seu quartel na Prússia Oriental, Hitler ordenou a Paulus que resistisse a qualquer custo. Hermann Göring prometeu sustentar as tropas com uma ponte aérea de 500 toneladas diárias, mas os aviões apenas conseguiam entregar uma fração do necessário. Milhares de soldados morriam a cada dia por congelamento ou inanição. Stalingrado se perfilava como a primeira grande derrota estratégica do Reich. Enquanto isso, no norte da África, a situação se complicava. A Operação Torch, iniciada no 8 de novembro de 1942, levou tropas estadunidenses e britânicas a desembarcar no Marrocos e na Argélia. Em poucas semanas, as forças do eixo ficaram encurraladas entre as unidades aliadas que avançavam do oeste e as britânicas que pressionavam do Egito. Rommel, doente e esgotado, solicitou reforços que nunca chegaram. No fim de dezembro, o Afrika Korps retrocedia em direção a Tunis. A pressão sobre a Alemanha aumentava em todas as frentes. Allen Dulles, chefe do Escritório de Serviços Estratégicos na Suíça, reunia informações sobre a situação interna do Reich. Através de contatos com diplomatas, empresários e oficiais descontentes, detectou facções que buscavam negociar uma saída. Essas conversas, embora informais, mostravam o temor crescente dos líderes nazistas diante de uma derrota total. Os bombardeios aliados sobre cidades industriais se intensificaram no fim de 1942. A Royal Air Force golpeou Essen, Hamburgo e Kassel, destruindo fábricas e residências. Albert Speer, ministro de armamento, reorganizou a produção para manter o fornecimento de armas, tanques e aviões. Recorreu ao uso massivo de trabalho forçado proveniente de campos de concentração. Apesar dos ataques, a produção alemã se manteve ativa, embora com maiores dificuldades para obter matérias-primas. A queda de Stalingrado se tornou iminente em dezembro. As tropas soviéticas selaram o cerco e frearam cada tentativa de resgate. O marechal von Manstein, enviado para auxiliar Paulus, chegou a menos de 50 quilômetros da cidade, mas não conseguiu romper as linhas inimigas. No 23 de janeiro de 1943, as divisões do Afrika Korps perderam Trípoli e Rommel teve que se reagrupar em Tunis. A Alemanha enfrentava derrotas simultâneas em 2 frentes vitais. Neste contexto, Martin Bormann acelerou suas operações secretas. Supervisionou a criação de empresas de fachada para transferir capitais para o exterior. Além disso, coordenou com banqueiros suíços e espanhóis o ocultamento de fundos em contas secretas. Impulsionou a falsificação de documentos e a criação de identidades falsas para altos comandos que preparavam rotas de fuga. Estas ações se desenvolviam com discrição, inclusive sem o conhecimento de outros líderes do partido. Em Berlim, o ambiente se tornava cada vez mais tenso. Hitler responsabilizava seus generais pelos reveses, mas mantinha sua estratégia.
Exigia ofensivas impossíveis e castigava qualquer proposta de retirada. Goebbels, consciente do desânimo público, lançou uma campanha de propaganda intensa para sustentar a moral. Usou filmes, discursos e emissões de rádio para minimizar os fracassos. Enquanto isso, a entrada dos Estados Unidos na guerra após Pearl Harbor havia mudado o equilíbrio industrial. No fim de 1942, a produção militar estadunidense superava amplamente a alemã. A cada mês, mais tropas, tanques e aviões cruzavam o Atlântico para reforçar os britânicos. Em Stalingrado, o inverno agudizou a tragédia. As temperaturas desciam a 30 graus abaixo de zero, congelando armas e equipamentos. Os soldados sofriam com a falta de roupa adequada e a escassez de alimentos. As reservas se esgotavam e surgiram episódios de canibalismo entre os sitiados. No 27 de janeiro, as forças soviéticas rejeitaram a última oferta de rendição e continuaram avançando. A derrota em El Alamein e a situação em Tunis confirmavam que o norte da África estava perdido. Em fevereiro de 1943, Rommel foi evacuado por razões de saúde e o comando passou a Hans-Jürgen von Arnim. Os aliados avançavam em direção a Tunis, prontos para saltar para a Sicília. Em paralelo, a ofensiva soviética liberou vastas zonas na frente oriental. Stalingrado caiu no 2 de fevereiro de 1943, com a rendição de Paulus e mais de 90 mil prisioneiros. Esta capitulação atingiu a moral alemã com força. Hitler, furioso, destituiu vários generais e assumiu o controle direto de operações-chave. Enquanto isso, as operações secretas de Bormann seguiam seu curso. Foram estabelecidos contatos com empresas argentinas para transferir fundos e bens saqueados. Navios começaram a transportar documentos, lingotes e obras de arte para portos seguros. Em apenas 3 meses, a Alemanha perdeu a África. Sua ofensiva no leste parou e a iniciativa passou para as mãos dos aliados. Os planos de Bormann para assegurar recursos e redes de fuga se tornaram uma prioridade estratégica enquanto o Reich entrava em sua fase mais crítica. Bormann, o cérebro oculto do Reich. Martin Bormann se tornou o homem mais poderoso por trás de Hitler, controlando o acesso ao Führer e gerenciando os assuntos mais delicados do partido. Nasceu em Wegeleben em 1901 e se uniu ao Partido Nazista em 1927. Desde seus primeiros anos, destacou-se por sua eficiência, sua habilidade para organizar tarefas complexas e sua ambição silenciosa. Com a chegada de Hitler ao poder em 1933, Bormann ascendeu rapidamente nas hierarquias administrativas. Logo assumiu o controle do chamado Fundo Adolf Hitler para a economia alemã, uma estrutura destinada a receber enormes somas de dinheiro das principais indústrias do Reich. Empresas como Krupp, Thyssen, IG Farben e Daimler-Benz entregavam milhões de marcos em contribuições voluntárias para assegurar sua influência. Bormann gerenciava estas contribuições e as investia em projetos que beneficiavam o partido e seus líderes. Parte desses fundos era utilizada para construir residências, financiar campanhas propagandísticas e cobrir os gastos pessoais de Hitler e seu círculo mais próximo. Em 1936 foi nomeado chefe da chancelaria do partido. Dessa posição, consolidou uma rede de contatos com banqueiros e empresários europeus, iniciando operações financeiras discretas em países neutros como a Suíça. A capacidade de Bormann para gerenciar estes assuntos superava a de qualquer outro dirigente nazista. Inclusive figuras como Himmler e Goebbels dependiam de suas decisões para acessar recursos. Hitler confiava plenamente nele, considerando-o indispensável para o funcionamento interno do partido. Essa relação lhe permitiu tomar decisões estratégicas sem supervisão direta, tornando-se o autêntico cérebro logístico do Reich. Com o avanço da guerra, Bormann reforçou seu controle sobre os bens confiscados na Europa. Ouro, joias e obras de arte eram trasladados para depósitos secretos na Áustria e na Baviera. Algumas peças eram enviadas através da Suíça e da Espanha, operações que ele coordenava com meticulosidade. Estas riquezas eram vistas como uma reserva financeira para sustentar o partido mesmo em caso de uma derrota. Seu poder dentro da chancelaria cresceu a níveis sem precedentes. Controlava as comunicações que chegavam a Hitler, filtrava a informação e decidia quem podia acessar o Führer.
Muitos altos oficiais temiam sua influência, já que uma só palavra sua bastava para arruinar a carreira de qualquer um. Além disso, supervisionava a construção da residência alpina de Hitler em Berghof, assim como todos os detalhes pessoais do líder, desde suas finanças até os presentes que recebia. Durante 1943, Bormann aperfeiçoou seu sistema de administração interna. Negociou acordos com bancos suíços para a compra de moedas fortes como dólares e libras esterlinas, essenciais para obter matérias-primas e tecnologia em mercados internacionais. Parte destas moedas era destinada a pagamentos estratégicos e subornos a funcionários estrangeiros para manter rotas de suprimento apesar do bloqueio aliado. Seu controle não se limitava ao dinheiro. Também supervisionava o uso de mão de obra forçada em fábricas de armas e minas. As empresas colaboradoras obtinham contratos lucrativos, enquanto os prisioneiros eram explorados sob condições brutais. Estas operações geravam receitas que alimentavam o fundo central do partido. Hitler raramente questionava Bormann. Diferentemente de outros líderes, ele evitava o protagonismo público e centrava seu poder no controle absoluto da administração. Tinha acesso a cada decreto, cada ordem militar e cada decisão econômica. Era, na prática, o guardião dos segredos mais importantes do Reich. A partir de 1943, Bormann se tornou essencial para a sobrevivência da cúpula nazista. Coordenou reuniões com representantes de países neutros para negociar suprimentos em troca de metais preciosos. Também avaliou possíveis refúgios em lugares remotos da América do Sul e em regiões da Europa onde podiam ser estabelecidas colônias secretas. Para reforçar seu controle interno, distribuía recompensas e privilégios entre os oficiais que seguiam suas ordens. Propriedades, dinheiro e acesso direto ao Führer eram os incentivos com os quais assegurava a lealdade da cúpula. Por volta do fim de 1943, Bormann havia consolidado uma estrutura administrativa tão eficiente que operava quase como um estado paralelo. Enquanto as frentes militares começavam a ceder, sua rede de poder financeiro e logístico permanecia intacta, preparada para sustentar os planos do partido em caso de colapso. O saque nazista de tesouros na Europa. Desde o início das invasões, o saque sistemático foi parte essencial da estratégia nazista. Adolf Hitler ordenou que as riquezas culturais de cada país ocupado fossem tomadas e enviadas ao Reich. Sua obsessão pela arte levou a que milhares de quadros, esculturas e joias fossem confiscados em museus, galerias e lares judeus. Em Paris, apenas semanas depois da entrada das tropas alemãs em 1940, começaram as requisições em coleções privadas como a da família Rothschild. Oficiais da unidade ERR, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, catalogavam e empacotavam as peças mais valiosas para enviá-las a depósitos na Alemanha. Cada cidade conquistada se tornou um objetivo de saque. Em Varsóvia, Cracóvia, Amsterdã e Bruxelas, equipes especializadas invadiam museus e bibliotecas para esvaziar estantes completas. Milhares de volumes raros, manuscritos medievais e objetos litúrgicos foram enviados a Berlim. A ERR operava com um sistema meticuloso. Cada peça era inventariada e classificada para ser destinada a coleções pessoais dos hierarcas nazistas ou ao planejado Museu do Führer, em Linz, Áustria. Os nazistas também confiscavam moedas, joias, móveis antigos e peças de prata. As casas judias eram esvaziadas enquanto seus donos eram deportados. Tudo era carregado em trens especiais com destino a depósitos na Baviera e na Áustria. Algumas obras eram enviadas ao castelo de Neuschwanstein, convertido em armazém secreto. Outras eram ocultadas em minas de sal como as de Altaussee, onde foram guardados milhares de quadros de mestres como Vermeer, Rembrandt e Leonardo da Vinci. Martin Bormann supervisionava muitas destas operações através de sua rede administrativa. Parte da arte confiscada era utilizada para subornar a oficiais estrangeiros ou para comerciar no mercado negro europeu. Comerciantes suíços e franceses colaboravam na venda de pinturas a colecionadores privados dispostos a pagar grandes somas. Os trens carregados com arte roubada percorriam a Europa com horários e escoltas especiais. Documentos posteriores mostram que entre 1941 e 1943 saíram de Paris mais de 130 comboios repletos de objetos culturais.
Cada carregamento incluía centenas de quadros, esculturas e móveis embalados com cuidado e marcados com selos oficiais do Reich. Na França, o Hotel Majestic e o Museu do Jeu de Paume funcionaram como centros de classificação. Rose Valland, uma conservadora francesa, arriscou sua vida registrando em segredo o destino de milhares de peças. Suas notas foram chave após a guerra para recuperar parte do patrimônio saqueado. No entanto, grande quantidade de obras nunca voltou a seus donos originais e ficou em coleções privadas ou desapareceu em transações ilegais. Nos Países Baixos, o saque também foi brutal. Obras de mestres flamengos foram arrancadas de museus e vendidas a magnatas alemães. Na Polônia, os nazistas levaram o tesouro nacional, incluindo relíquias de Wawel e a dama com arminho de Leonardo. Muitas dessas peças foram trasladadas para a Alemanha Oriental para protegê-las dos bombardeios, embora o objetivo real fosse se apropriar delas de forma definitiva. O saque não se limitava à Europa Ocidental. Na União Soviética, as tropas alemãs esvaziaram museus em Kiev, Minsk e Smolensk. Toneladas de arte e objetos históricos foram enviados ao oeste antes que o Exército Vermelho pudesse recuperá-los. Estas peças, catalogadas como botim cultural, alimentavam tanto as coleções pessoais de Hitler, Göring e Bormann, quanto o mercado clandestino que gerava recursos para o regime. Com o avanço aliado em 1944, os nazistas começaram a trasladar os depósitos mais importantes para a Áustria e a Baviera. Minas como a de Altausee foram reforçadas para resistir a bombardeios. Lá foram armazenadas obras como o retrato de Adele Bloch-Bauer de Klimt e o retábulo gigante de Van Eyck, junto com esculturas, tapeçarias e joias de incalculável valor. Os depósitos também foram instalados em castelos como Chiemsee ou em cavernas nos Alpes bávaros. Quando as tropas aliadas avançavam, muitas peças foram destruídas deliberadamente para impedir que caíssem em mãos inimigas. A logística do saque era tão complexa quanto a das operações militares. Trens blindados, comboios custodiados pela SS e especialistas em embalagem trabalhavam para transportar os objetos sem danos. A ERR mantinha listas detalhadas com fotografias e descrições de cada peça. Bormann recebia relatórios constantes sobre o estado dos depósitos e o destino da arte confiscada. O saque de residências judias, conhecido como Mobile Action, foi especialmente lucrativo. Só em Paris, mais de 70 mil apartamentos foram esvaziados entre 1942 e 1944. Os móveis e objetos de valor eram leiloados por comerciantes simpatizantes do regime. O saque cultural foi também uma ferramenta de propaganda. Os nazistas o apresentavam como a recuperação da arte germânica dispersa na Europa. Na realidade, grande parte do patrimônio europeu foi destruído ou ficou oculto. Muitas famílias judias nunca recuperaram suas coleções. Atualmente, milhares de peças continuam desaparecidas. Enquanto as frentes militares se desmoronavam, Bormann e a ERR concentravam esforços em assegurar que as obras mais valiosas ficassem sob controle nazista. Algumas foram trasladadas em voos diplomáticos para a Suíça durante os últimos meses da guerra. Outras foram escondidas em mosteiros e fazendas para evitar sua captura. Este tesouro cultural, gerido com precisão, se tornou uma das maiores operações de saque da história contemporânea. O ouro oculto que financiou a fuga. Desde as primeiras conquistas na Europa, o ouro foi considerado o pilar do poder financeiro nazista. Cada país invadido era saqueado de forma metódica, começando por seus bancos centrais. Em março de 1938, após a anexação da Áustria, o Reichsbank tomou o controle imediato das reservas de ouro de Viena. Lingotes, moedas e divisas foram carregados em trens especiais para Berlim. Este modelo se repetiu na Bélgica, Holanda, Checoslováquia, Itália e França. Em cada operação, técnicos bancários fundiam os lingotes para apagar marcas de origem, evitando reclamações futuras. O Banco Nacional da Bélgica perdeu mais de 200 toneladas de ouro em poucos dias. A França, após a queda de Paris em junho de 1940, entregou mais de 800 toneladas que viajaram para Berlim e Viena. Os cofres de cada país ocupado eram esvaziados. Também eram confiscadas joias e depósitos privados, especialmente de famílias judias.
Todo este recurso era destinado a financiar a guerra e a nutrir um fundo secreto para operações de longo alcance. A Suíça se tornou o centro nevrálgico das transações. O Banco Nacional Suíço e o Banco de Pagamentos Internacionais, BIS, com sede em Basileia, atuavam como intermediários. Desde 1939, trens carregados de ouro cruzavam os Alpes para depositar lingotes em bancos suíços, onde se convertiam em francos suíços, dólares ou libras esterlinas. Esta conversão em divisas fortes permitia ao Reich pagar por matérias-primas em mercados neutros. A Espanha e Portugal também desempenharam papéis-chave. Através de acordos com Francisco Franco e Antônio de Oliveira Salazar, a Alemanha comprou enormes quantidades de tungstênio, um mineral essencial para endurecer o aço de armas e blindagens. Estes pagamentos eram realizados em ouro, transportado em trens e navios sob custódia da SS. Ambos os países aceitavam os lingotes como parte de sua estratégia para sustentar sua economia, sem questionar sua origem. Para apagar rastros, o ouro confiscado era fundido em barras sem selos e distribuído em bancos de Lisboa, Madrid e Zurique, usando empresas de fachada. Documentos desclassificados revelam que entre 1939 e 1945, a Alemanha transferiu para a Suíça quantidades de ouro equivalentes a centenas de milhões de dólares atuais. Parte desse ouro provinha dos campos de concentração. A SS requisitava joias, relógios, dentes de ouro e objetos valiosos dos prisioneiros. Tudo era fundido e enviado em carregamentos ocultos, supervisionados pelo Escritório Econômico e Administrativo da SS, em coordenação com o Reichsbank. O metal das vítimas terminava nas mesmas contas que sustentavam a maquinaria de guerra e as operações secretas do partido. O ouro nazista se tornou ferramenta de negociação. Era usado para subornar funcionários, comprar armas e garantir o fluxo de alimentos e petróleo em mercados neutros. Diplomatas e banqueiros eram recompensados com lingotes para assegurar favores. Cada transação era registrada em livros ocultos, gerenciados apenas por homens de absoluta confiança. Em 1943, quando as derrotas de Stalingrado e África começaram a mudar o curso da guerra, o fluxo de ouro para a Suíça se intensificou. Comboios especiais trasladavam as reservas restantes de Berlim e Viena para depósitos nos Alpes bávaros e em bancos suíços. Alguns trens viajavam camuflados como carregamentos de carvão para evitar bombardeios. Franco, na Espanha, recebeu parte deste metal para reforçar as reservas do Banco da Espanha. Em troca, o regime espanhol permitiu a compra de matérias-primas e a passagem de agentes para Portugal e América do Sul. Portugal, por sua vez, recebeu lingotes em troca de tungstênio e borracha, recursos vitais para a indústria de armas alemã. A conexão com a América do Sul se consolidou nesta etapa. Empresas de fachada na Argentina, Brasil e Chile receberam transferências de divisas convertidas a partir do ouro suíço. Com esse dinheiro, foram compradas fazendas, fábricas e propriedades que depois serviram como refúgio para hierarcas nazistas. Documentos desclassificados mostram que entre 1943 e 1945, milhões de francos suíços foram enviados a contas em Buenos Aires e Montevidéu. O ouro também foi usado como instrumento político. Pagamentos secretos foram ordenados a líderes e funcionários de países neutros para garantir silêncio ou colaboração. Estas operações eram realizadas mediante intermediários, malas diplomáticas e transferências em bancos europeus. Lingotes viajavam em aviões de carga e submarinos, aproveitando rotas seguras controladas pela SS. O Banco de Pagamentos Internacionais desempenhou um papel ambíguo, processando transferências de ouro entre bancos centrais, inclusive em plena guerra. A Alemanha aproveitou esta via para mover ouro saqueado da Bélgica e da Checoslováquia como se fossem transações legítimas, branqueando grandes quantidades de metal precioso. Até o fim de 1945, enormes reservas de ouro nazista ainda permaneciam fora da Alemanha. Estima-se que apenas na Suíça havia mais de 700 toneladas. Esse ouro foi a base de redes como a Odessa, que ajudaram criminosos de guerra a escapar para a América do Sul e o Oriente Médio. O transporte do ouro foi realizado com métodos extremos.
Submarinos alemães trasladaram caixas seladas com lingotes para portos na Espanha e na Argentina. Relatórios aliados mencionam carregamentos descarregados em Mar del Plata e em portos galegos em 1944. Estes envios eram coordenados por oficiais da SS e agentes de confiança. Parte do ouro também financiou redes de espionagem na América Latina. Agentes em Buenos Aires, Santiago e Rio de Janeiro recebiam fundos para subornar funcionários, falsificar documentos e preparar rotas de fuga. Os aliados tentaram rastrear o ouro nazista, mas a neutralidade da Suíça e a discrição dos bancos ibéricos dificultaram qualquer recuperação. Investigações posteriores confirmaram que os banqueiros suíços haviam aceitado ouro com marcas apagadas, integrando-o às suas reservas. O plano financeiro nazista foi claro: converter o ouro saqueado em uma rede de poder econômico global. Cada lingote representava um investimento para assegurar a sobrevivência do nazismo para além da Europa. Este sistema de acumulação e ocultamento foi a espinha dorsal que permitiu financiar rotas de fuga, redes secretas e operações clandestinas em direção à América Latina. Voo da Águia, a rota de fuga. Enquanto as frentes do Reich se desmoronavam, Martin Bormann ativou um plano para assegurar a fuga da cúpula nazista e o traslado de recursos. Este projeto, chamado Action Feuerland, buscava estabelecer refúgios estratégicos na América do Sul, principalmente na Argentina. Bormann o havia desenhado desde 1942, mas a derrota em Stalingrado e a perda da África o tornaram urgente. A estratégia incluía rotas de fuga combinadas com uma operação massiva de falsificação, conhecida como Operação Bernhard. A Operação Bernhard, dirigida pela SS, foi o núcleo destas manobras. Sob as ordens de Heinrich Himmler, prisioneiros com experiência em impressão e gravação fabricaram notas falsas de libra esterlina com uma qualidade tão alta que se tornavam quase indetectáveis. Milhões destas libras circularam em mercados clandestinos, utilizadas para pagar matérias-primas, subornos e contatos em países neutros. Parte desses fundos apoiou a montagem de redes de apoio na América do Sul. A Argentina se tornou o destino-chave da operação. Desde 1943, Bormann estabeleceu vínculos com Ludwig Freude, empresário argentino com acesso a Juan Domingo Perón. Através deste contato, foram pactuados acordos que garantiam refúgio aos hierarcas nazistas que chegassem com capital, tecnologia ou informação estratégica. Estes pactos incluíram a compra de fazendas na Patagônia e projetos na região de Bariloche. Para o traslado, foram definidas rotas marítimas a partir de portos do norte da Espanha e da costa francesa. Submarinos como o U-530 e o U-233 foram adaptados para transportar carregamentos de documentos, dinheiro e peças de valor para Mar del Plata. A falsificação também abrangeu dólares estadunidenses. Estas notas circulavam em mercados de Lisboa e Istambul, empregadas para obter passagens em navios neutros e pagar intermediários. A SS instalou imprensas móveis em campos de concentração e cidades ocupadas, onde eram produzidos passaportes e certificados de nacionalidade de países latino-americanos, facilitando deslocamentos sem gerar suspeitas. Para reforçar a logística no continente americano, foram organizados investimentos na Argentina e no Paraguai através de empresas de importação de maquinário e produtos químicos. Estas firmas atuavam como fachadas para as redes de apoio. Em paralelo, o Chile e o Brasil foram incluídos no plano. No sul do Chile, colônias alemãs como as de Valdívia e Osorno ofereciam um ambiente seguro. No Brasil, algumas companhias conseguiram investir em São Paulo e Rio de Janeiro, apesar da crescente pressão aliada. A extração de pessoas-chave formava a parte mais delicada. Era priorizada a saída de hierarcas da SS, cientistas e técnicos. As rotas combinavam voos para a Espanha, embarques em navios neutros com escala na África e conexões com submarinos rumo à América do Sul. Pilotos da Luftwaffe, como Hans-Ulrich Rudel, participaram de missões de reconhecimento para validar estes itinerários. A coordenação se manteve nas mãos de um núcleo reduzido, utilizando códigos e mensagens cifradas enviados a embaixadas em países neutros. Em 1944, após o desembarque aliado na Normandia, o plano Voo da Águia entrou em sua fase operativa.
Submarinos saíram de Kiel e Hamburgo com carregamentos estratégicos, enquanto engenheiros alemães em Buenos Aires preparavam pistas improvisadas para voos de emergência. Cada operação requeria documentos falsos, contatos em alfândegas e subornos calculados ao detalhe. A Operação Bernhard permitiu armazenar grandes quantidades de dinheiro falso na Argentina e no Uruguai, destinadas a subornos, compra de propriedades e projetos industriais. Muitas destas inversões se materializaram em empresas agropecuárias e companhias de navegação. Voo da Águia foi a culminação de anos de preparação logística e financeira. Cada nota, cada submarino e cada passaporte falso formavam parte de uma estrutura projetada para garantir a sobrevivência do núcleo nazista, inclusive antes do colapso de Berlim. Operação Caça a Hierarcas. Na primavera de 1944, quando os aliados avançavam pela Europa, uma nova prioridade surgiu: capturar os hierarcas nazistas e assegurar a apreensão de segredos militares e tecnologia avançada. Londres e Washington organizaram unidades de inteligência com comandos especializados que operavam atrás das linhas inimigas. Entre estes grupos, destacava-se o 30 Commando Unit, projetado para apoderar-se de documentos sensíveis antes que os alemães os destruíssem. Ian Fleming, então oficial de inteligência naval britânica e futuro criador de James Bond, foi um dos cérebros por trás desta unidade. Estas forças executavam incursões rápidas em cidades recentemente liberadas para confiscar arquivos do partido, códigos de comunicação e protótipos experimentais. Também rastreavam listas de pessoal da SES e da Gestapo, com o fim de seguir o rastro de oficiais de alto escalão. Os achados eram enviados de imediato aos centros de inteligência em Londres. O material recuperado incluía mapas, registros bancários, inventários de armas e dados sobre experimentos secretos. Com o avanço aliado em direção à Alemanha, o caos nas fileiras nazistas cresceu. Oficiais do Reich tentavam destruir provas ou fugir para a Baviera, Áustria e Itália. Estas rotas se enlaçavam com refúgios em monastérios, fazendas e casas de simpatizantes nazistas. Alguns hierarcas trocavam seus uniformes por roupas civis, outros utilizavam documentos falsos preparados com antecedência. Os aliados compreenderam que cada dia era crucial. Comandos britânicos e estadunidenses acompanhavam as tropas de combate para assegurar arquivos no momento da retirada alemã. Na Normandia, após o desembarque de junho, foram apreendidos depósitos de inteligência com informação sobre redes nazistas na América Latina e em países neutros. No fim de 1944, o Escritório de Serviços Estratégicos dos Estados Unidos enviou agentes para a Suíça e a Espanha para seguir o rastro dos canais financeiros do partido. Relatórios interceptados mostravam transferências de dinheiro e lingotes para bancos suíços, o que indicava uma preparação sistemática para operações de fuga. Allen Dulles, chefe da OSS em Berna, estabeleceu contatos com figuras próximas ao regime nazista que buscavam negociar sua segurança em troca de informação. Dentro da Alemanha, a resistência interna ao nazismo começou a ganhar força. Alguns oficiais da Wehrmacht, conscientes do desfecho inevitável, tentavam contatos com os aliados. No entanto, a Gestapo e a SS mantinham um controle férreo e Bormann reforçava a proteção da cúpula. Foram construídos túneis, bunkers e rotas de evacuação que conectavam Berlim com a Baviera e a Áustria. Com a liberação da França, a pressão sobre os hierarcas aumentou. Em Paris, os aliados capturaram arquivos da Gestapo e do Abwehr, que detalhavam redes de espionagem na Europa e na América Latina. Também foram encontradas listas de navios que saíam de Marselha e Bordeaux com carregamentos suspeitos. O avanço pela Bélgica e Holanda permitiu assegurar mais documentos. Comandos da T-Force britânica capturaram fábricas de armas e escritórios da Luftwaffe para evitar que a tecnologia caísse em mãos soviéticas. Em várias operações foram descobertos depósitos com ouro, obras de arte e documentos cifrados. A captura de oficiais como Hermann Fegelein e Karl Wolff proporcionou informação crucial sobre rotas de escape. Foram confirmados comboios blindados, preparados para trasladar hierarcas em direção à Suíça. Em paralelo, os movimentos de submarinos em direção ao Atlântico Sul despertaram suspeitas sobre possíveis vias de fuga marítima.
A OSS e o MI6 rastrearam estas atividades na Europa, seguindo as chamadas Hotlines, rotas de escape organizadas por simpatizantes nazistas com a ajuda de clérigos e funcionários de países neutros. De portos italianos, navios partiam para a América Latina com fugitivos e carregamentos de valor. Em Roma, contatos vinculados ao Vaticano facilitavam passaportes da Cruz Vermelha para ex-oficiais da SS. Os caçadores documentavam como estas redes se estendiam para a Espanha, Portugal e o norte da África antes de cruzar o Atlântico. Agentes aliados interceptavam mensagens cifradas que mencionavam ouro e pessoas com identidades falsas, embora a magnitude da rede tornasse quase impossível fechar todas as saídas. Com o final da guerra, a caça a nazistas se converteu em uma operação global. Figuras como Simon Wiesenthal e grupos judeus começaram a rastrear criminosos de guerra para levá-los ante a justiça. Os aliados elaboraram listas negras com os nomes dos mais procurados, enquanto organizações clandestinas como Odessa começavam a mover recursos para proteger os fugitivos. As operações especiais continuaram durante meses após a queda de Berlim, perseguindo oficiais na Europa, na América Latina e no Oriente Médio. O conflito entre a inteligência aliada e as redes de escape marcou uma corrida contra o tempo que definiria o pós-guerra imediato. Do bunker ao céu, a fuga secreta. No fim de abril de 1945, Berlim estava sob um cerco total. As forças soviéticas avançavam do leste, enquanto as tropas aliadas pressionavam do oeste. No interior do Führerbunker, Hitler e seu círculo mais próximo enfrentavam o colapso do Reich. Martin Bormann e Heinrich Müller, chefe da Gestapo, tomaram o controle das operações finais, organizando a evacuação dos arquivos mais delicados e planejando rotas de escape para a cúpula. Os últimos dias foram marcados por tensão e caos. Nos túneis subterrâneos que conectavam a chancelaria com estações de metrô e refúgios, eram armazenados documentos, lingotes de ouro e notas falsificadas da Operação Bernhard. As comunicações com o exterior eram quase impossíveis, mas Bormann mantinha contato com oficiais no norte da Alemanha para coordenar voos secretos e comboios para o sul. Hitler mostrava um evidente desgaste, com tremores e acessos de ira. Nas reuniões com seus generais, rejeitava qualquer rendição. Para Bormann, a prioridade era garantir a fuga. Müller desenhou um plano que incluía o uso de sósias de Hitler e Eva Braun, treinados para replicar sua aparência e gestos. O objetivo era gerar uma cena convincente no jardim da chancelaria que confundisse os soviéticos. No 30 de abril, enquanto a artilharia soviética caía sobre o centro de Berlim, a simulação foi ativada. 2 corpos foram preparados e queimados no pátio. Testemunhas como Otto Günsch e Heinz Linge afirmaram ter visto os corpos em chamas, mas os restos encontrados eram fragmentos irreconhecíveis, o que abriu a possibilidade de uma fuga real. Enquanto a encenação era realizada, Hitler e Eva Braun se preparavam para sair do bunker. Vestiam roupas civis e levavam documentos falsos que os identificavam como oficiais de baixo escalão. A saída foi feita através de túneis que conectavam com uma pista improvisada nos arredores de Berlim. Lá os esperava um avião Junkers Ju-50 e 2 da unidade secreta KG-200, especializada em missões secretas. A fuga foi coordenada ao detalhe. Oficiais da SS asseguraram o perímetro enquanto um pequeno comboio distraía as forças soviéticas em outro setor. O avião decolou ao amanhecer, rumo ao norte da Alemanha. A primeira escala foi em Travemünde, onde recarregou combustível e foram revisados os planos de voo para o sul da Europa. Documentos desclassificados décadas depois mencionam esta decolagem como parte de uma operação supervisionada diretamente por Bormann. Em paralelo, Müller apagava rastros dentro do bunker. Foram destruídos documentos sobre movimentos financeiros e listas de rotas de escape. Também foram enviados mensagens de rádio falsas para confundir os aliados. Quando os soviéticos tomaram a chancelaria, encontraram relatórios contraditórios que alimentaram as dúvidas sobre o destino de Hitler. Após a escala em Travemünde, o avião voou para o sul, contornando o espaço aéreo controlado pelos aliados. A segunda parada foi em uma pista perto de Reus, Espanha. Agentes vinculados ao regime de Franco proporcionaram combustível e logística. A Espanha, com sua neutralidade flexível, era um ponto-chave das rotas de fuga. De Reus, o Ju-52 voou para o arquipélago Canário,
onde submarinos da Operação Seawolf esperavam para trasladar carregamentos secretos e pessoal para a América do Sul. Relatórios aliados confirmaram movimentos incomuns de U-Boot nessa área em maio de 1945, o que respalda a hipótese de uma fuga organizada. Durante o voo, Hitler permaneceu oculto em uma seção adaptada do avião junto a Eva Braun e um reduzido grupo de médicos, ajudantes e pessoal de segurança. Cada trecho foi calculado para evitar interceptações. Os pilotos da KG-200 conheciam rotas clandestinas e usavam códigos de rádio falsos para passar despercebidos. Enquanto o avião avançava, em Berlim os soviéticos anunciavam que Hitler havia morrido no bunker. A falta de restos verificáveis levou os aliados a investigar depoimentos contraditórios. Alguns prisioneiros asseguraram ter visto Hitler em um comboio blindado. Outros falaram de voos para a Espanha. A coordenação entre a fuga aérea e os movimentos marítimos foi crucial. Submarinos como o U-500, I-30 e o U-977 viajaram até a Argentina e se entregaram meses depois do fim da guerra, reforçando a teoria de que hierarcas nazistas utilizaram essas rotas. Documentos em arquivos argentinos mencionam comunicações entre oficiais alemães e autoridades locais para organizar a chegada de carregamentos especiais. Nas últimas horas de Berlim, Bormann e Müller continuaram movendo fundos para a Suíça e a Espanha. Ouro e divisas foram transportados em trens para a Áustria para ocultá-los em minas e depósitos, assegurando recursos para a rede de escape na América do Sul. O voo para as Canárias durou várias horas em condições de máxima tensão. Os pilotos evitaram rotas conhecidas e voaram a baixa altitude para escapar de radares. Uma vez no arquipélago, Hitler e seu grupo trocaram de transporte. Alguns relatos falam de um navio para a América do Sul, outros de uma conexão direta com submarinos U-Boot equipados para trasladar passageiros e carregamentos valiosos. A hipótese dos sósias foi apoiada por testemunhas soviéticas que descreveram corpos carbonizados impossíveis de identificar. Estudos posteriores concluíram que os restos dentários atribuídos a Hitler não coincidiam com os registros odontológicos, o que reforça a teoria de uma fuga. Os aliados, embora oficialmente tenham aceitado a versão do bunker, continuaram investigando. A OSS coletou relatórios de avistamentos na Espanha, Marrocos e Argentina. Alguns foram descartados, mas o padrão de movimentos de aviões e submarinos nunca foi esclarecido por completo. O voo secreto para o sul da Europa marcou o início da última fase do plano de Bormann. De lá, os fugitivos podiam se trasladar para a América do Sul usando a infraestrutura preparada com anos de antecedência. A Argentina, com suas fazendas isoladas e uma comunidade alemã organizada, oferecia um refúgio seguro. A Patagônia, com seus lagos e montanhas, era o cenário perfeito para se ocultar durante décadas. A história dos últimos dias em Berlim, com a simulação da morte e a fuga aérea, continua sendo um dos episódios mais enigmáticos da guerra. Cada documento e cada depoimento apontam para o fato de que a cúpula nazista desenhou uma saída meticulosa, apoiada por rotas marítimas, contatos internacionais e uma logística financeira impossível de improvisar. Rumo secreto: U-Boot na América do Sul. No 10 de julho de 1945, a base naval de Mar del Plata foi surpreendida pelo aparecimento do U-530. A tripulação se entregou sem confrontos, mas o conteúdo do submarino nunca foi revelado por completo. Um mês mais tarde, no 17 de agosto, o U-977 chegou à mesma base após uma travessia de mais de 100 dias. A chegada consecutiva destas duas naves acendeu rumores sobre a possível evacuação de hierarcas nazistas e carregamentos valiosos em costas argentinas antes de suas entregas oficiais. Relatórios da Polícia Marítima mencionam desembarques clandestinos em Necochea e Puerto Madryn. Depoimentos locais descreveram embarcações descarregando caixas metálicas e pessoas vestidas em trajes civis durante a noite. Estes carregamentos foram rapidamente trasladados para fazendas pertencentes a simpatizantes nazistas na Patagônia. As rotas dos submarinos para a América do Sul estavam cuidadosamente desenhadas. Da Europa, faziam escalas em portos da Galícia ou Cádiz para se abastecer, continuavam para as Ilhas Canárias e depois se internavam no Atlântico Sul, navegando a grande profundidade para evitar detecção. A viagem podia se estender entre 8 e 10 semanas, dependendo das manobras de evasão.
A recepção na Argentina era coordenada por empresários alemães como Ludwig Freud, um homem com acesso direto ao círculo de Juan Domingo Perón. Freud supervisionava o transporte de materiais descarregados para depósitos em fazendas próximas a Mar del Plata, como a mencionada Moromar, e gerenciava a compra de propriedades estratégicas em Bariloche e Vila La Angostura. As colônias alemãs na Patagônia desempenhavam um papel fundamental. Estas comunidades, com redes de transporte e contatos nas autoridades locais, ofereciam hospedagem, apoio logístico e discrição. Hotéis e clubes sociais eram utilizados como centros de reunião para planejar o traslado de bens e pessoas. Os aliados reagiram com rapidez. Relatórios do FBI e da inteligência naval estadunidense detalharam movimentos suspeitos de submarinos e navios mercantes para o Atlântico Sul. Documentos desclassificados sugerem que alguns U-Boot transportavam não só recursos, mas também tecnologia militar avançada, como peças de foguetes V-2 e planos de aviões a jato, destinados a engenheiros alemães já estabelecidos na Argentina. A travessia do U-977 foi especialmente enigmática. Heinz Schäfer, seu comandante, declarou que permaneceram submersos durante mais de 60 dias, utilizando snorkels para recarregar baterias, uma manobra arriscada que lhes permitiu eludir patrulhas aliadas. Schäfer jamais confirmou se houve desembarques prévios à sua entrega em Mar del Plata, o que alimentou as suspeitas sobre a presença de passageiros importantes. A chegada destes submarinos à Argentina despertou um interesse global. A imprensa os batizou como submarinos fantasma e circulou a teoria de que altos hierarcas nazistas haviam escapado usando estas rotas. Embora as investigações aliadas pressionassem o governo argentino, a falta de provas conclusivas permitiu que o tema ficasse na sombra. As redes nazistas na Argentina já estavam em andamento antes do final da guerra. Empresas de importação e exportação funcionavam como fachadas para mover dinheiro e recursos. Estas companhias tinham vínculos com bancos na Suíça e na Espanha, o que facilitava o fluxo de fundos para Buenos Aires e Montevidéu. Parte deste dinheiro era destinada a subornos e à construção de refúgios em áreas isoladas. Ludwig Freud e seu círculo foram peças-chave. Além de gerenciar as chegadas, organizavam a distribuição de bens e o traslado de ex-oficiais nazistas para zonas seguras no interior do país. Bariloche e Vila La Angostura se converteram em pontos estratégicos, graças à sua geografia montanhosa e à presença de comunidades alemãs com infraestrutura adequada. Os relatórios do FBI apontam a possibilidade de que alguns submarinos tenham descarregado sua carga em praias desertas antes de se entregarem. Isso explicaria a falta de objetos valiosos no momento de sua captura. As caixas metálicas, possivelmente com ouro, documentos e obras de arte, teriam sido transportadas em caminhões para depósitos secretos. A coordenação com rotas comerciais foi chave. Navios mercantes com bandeira neutra recolhiam carregamentos nas Canárias ou portos espanhóis e os levavam para Buenos Aires ou Montevidéu, camuflados como mercadoria legal. Esta combinação de meios garantiu que uma parte importante dos recursos do Reich chegasse à América do Sul sem ser detectada. O episódio do U-Boot na Argentina consolidou a ideia de que o Atlântico Sul se converteu na última via de escape nazista. Os desembarques em Mar del Plata e outros pontos da costa argentina demonstraram a eficácia destas operações. A mistura de contatos políticos, dinheiro e tecnologia permitiu que muitos fugitivos e carregamentos estratégicos chegassem a salvo à América do Sul. Inalco, o esconderijo final. Após o final da guerra, a Argentina se converteu em um dos destinos mais importantes para os nazistas que conseguiram escapar. Entre as zonas eleitas pela rede de Bormann, a região de Bariloche e os arredores do lago Nahuel Huapi foram pontos-chave para instalar refúgios discretos. Em meados de 1947, Hitler e Eva Braun teriam chegado à fazenda Inalco, uma residência localizada em um setor então inacessível por terra e projetada para oferecer isolamento absoluto. A mansão Inalco foi projetada pelo arquiteto Alejandro Bustilho, um dos mais influentes da Patagônia Argentina. A propriedade contava com cais privados, hangares para hidroaviões e áreas arborizadas que impediam a vista do exterior. Lanchas rápidas conectavam com Vila La Angostura e outros pontos estratégicos do lago.
Investigadores recolheram depoimentos que indicam que o casal se movia com um grupo reduzido de segurança formado por alemães de confiança, ex-oficiais da SS e membros da comunidade local. A fazenda estava equipada com tecnologia avançada para a época. Contava com geradores elétricos, rádios de ondas curtas e armazéns subterrâneos com provisões e documentos. Os suprimentos chegavam graças a empresários alemães de Buenos Aires e Bariloche, que organizavam o transporte de alimentos, remédios e objetos pessoais. Este sistema fazia com que a atividade da casa passasse despercebida para as autoridades. Durante esses anos, Bariloche se tornou um centro nevrálgico dos nazis refugiados. Figuras como Josef Mengele e Erich Priebke se integraram na comunidade local, frequentando clubes sociais, comércios e empresas com vínculos alemães. O Clube Andino Bariloche, fundado antes da guerra, era um ponto de reunião, onde as conversas em alemão eram habituais. Hitler vivia em um ambiente de máxima segurança. As visitas eram selecionadas e filtradas por seu pessoal de confiança. Alguns oficiais da Kriegsmarine e da Luftwaffe que haviam chegado em submarinos visitaram Inalco para reuniões confidenciais. Estes encontros tratavam de assuntos financeiros, o uso de fundos ocultos em bancos suíços e a coordenação de redes no Paraguai e no Brasil, parte da estrutura que Bormann havia estabelecido antes do colapso do Reich. Eva Braun mantinha um perfil baixo. Vizinhos relataram que ela apenas saía da mansão e que, quando o fazia, vestia-se de forma simples e usava nomes falsos. Algumas testemunhas asseguraram que ela se fazia passar por esposa de um empresário alemão. A zona, com uma marcada influência germânica, favorecia esta descrição. Hotéis, cervejarias e padarias geridas por alemães criavam um ambiente onde os estrangeiros não geravam suspeitas. Entre 1947 e 1955, a fazenda Inalco se tornou o centro de operações da comunidade nazista no sul. De lá, eram planejados movimentos de dinheiro, rotas para novos fugitivos e contatos com o governo argentino. Juan Domingo Perón e Eva Duarte mantinham um trato ambíguo com estes grupos. Em privado, facilitavam documentos e proteção em troca de tecnologia e recursos econômicos. Os arredores de Bariloche ofereciam um refúgio perfeito. Florestas densas, lagos profundos e montanhas nevadas proporcionavam um escudo natural. Alguns moradores da zona relataram que havia patrulhas armadas vigiando os caminhos próximos a Inalco. Outros afirmaram ter visto aviões pequenos aterrissando no lago ou lanchas descarregando caixas nos cais privados, sempre em horários noturnos. Com o tempo, Hitler adotou uma vida rotineira e isolada. Levantava-se cedo, caminhava pelos jardins e conversava com sua equipe de segurança. Sua saúde começou a deteriorar-se na década de 1950, com problemas cardiovasculares e tremores crescentes. O Dr. Otto Lehmann, um médico alemão, visitava-o periodicamente e supervisionava tratamentos em segredo. A comunidade nazista na Argentina continuava crescendo com a chegada de novos fugitivos. Muitos se instalaram em localidades próximas como San Carlos de Bariloche, Vila Traful e Vila La Angostura. Alguns trabalhavam em projetos de infraestrutura, enquanto outros desenvolviam negócios de hotelaria e turismo. Este fluxo de imigrantes europeus facilitou que a presença de Hitler e Eva Braun passasse despercebida. Inalco não era o único refúgio. Outras propriedades em Bariloche e em áreas rurais próximas funcionavam como casas de segurança. Várias tinham passagens ocultas e armazéns subterrâneos com provisões e documentos. Estas instalações estavam preparadas para suportar inspeções e oferecer uma via de escape rápida para o Chile por passos de montanha pouco transitados. Em 1955, após a queda de Perón, o clima político na Argentina mudou. As investigações sobre nazistas refugiados aumentaram e várias figuras importantes foram identificadas pela imprensa. Hitler e Eva Braun se trasladaram então para propriedades mais isoladas na Patagônia. A comunidade nazista reforçou suas redes, movendo dinheiro para bancos em Montevidéu e Santiago. Os rumores sobre Hitler na Argentina se espalharam nesses anos. Alguns asseguraram tê-lo visto no centro de Bariloche, disfarçado com chapéu e óculos. Outros diziam tê-lo visto viajando de lancha pelo lago Nahuel Huapi com guardas armados. Embora não se conservem fotos confirmadas, os depoimentos recolhidos por investigadores sugerem que sua presença era conhecida em certos círculos locais.
A saúde de Hitler piorou no fim dos anos 50. O Dr. Lehmann aumentou suas visitas e fala-se de tratamentos com medicamentos importados da Europa. Eva Braun assumiu mais responsabilidades na administração da fazenda, supervisionando o pessoal e mantendo contato com fornecedores. Nesses anos, levaram uma vida discreta, dedicados a atividades rurais e evitando toda a exposição. Segundo o livro Grey Wolf, Hitler teria morrido no 13 de fevereiro de 1962 na própria fazenda Inalco. Seu corpo foi enterrado em um ponto desconhecido da Patagônia, possivelmente nos terrenos da mansão. Eva Braun teria permanecido alguns anos mais na Argentina antes de desaparecer dos registros. Esta teoria continua sendo polêmica, embora conte com depoimentos de quem afirmou estar presente em seus últimos dias. A década de 1960 marcou um aumento das investigações impulsionadas por caçadores de nazis. Simon Wiesenthal e outros rastrearam pistas em Bariloche sem encontrar provas conclusivas. Enquanto isso, documentos desclassificados do FBI mencionavam possíveis avistamentos na região. A fazenda Inalco, com seus cais privados e seu acesso limitado, foi chave para a vida oculta do líder nazista. Mesmo hoje é objeto de especulação, com histórias sobre túneis e quartos secretos. A região conserva vestígios daquela época, desde hotéis fundados por alemães até clubes sociais com raízes nos anos 40. A teoria da morte em 1962 foi reforçada por relatos de antigos empregados que afirmaram ter presenciado um funeral discreto nos jardins, celebrado à noite e com a presença de um grupo reduzido de alemães. Estas versões apontam que Hitler passou mais de uma década refugiado na Argentina, protegido por uma combinação de fazendas isoladas, apoio local e o dinheiro do Reich.